E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vandeir. Nós vamos dar início às nossas aulas de artes do primeiro ano. Nós vamos ter conteúdos bem diversificados, vamos ter conteúdos bem amplos a respeito da história da arte, a arte dos povos, os povos que contribuíram para que essa arte ela fosse propagada, fosse divulgada em todos os povos do mundo. E evidentemente a gente sabe que as manifestações artísticas elas são muito importantes para a questão cultural, étnica e cultural, evidentemente, de todas as civilizações. Então, toda manifestação artística ela é importante, seja na parte da arquitetura, seja na parte da música, seja na parte da dança. Toda manifestação artística ela tem a sua importância. Nas aulas que nós vamos estudar, os conteúdos pelos quais nós vamos nos aprofundar, a gente vai ter essa importância, né, de se aprender, de se diferenciar cada uma delas. E nós vamos viajar através das manifestações culturais, artísticas de cada povo, né? Ver a sua importância, a sua significação, e é o que a gente vai procurar abordar dentro da nossa disciplina. Então a gente vai ver um pouco sobre a cultura egípcia, sobre a própria arte egípcia, como já foi dito, a arte africana, né? A arte indígena, né? Então a gente vai dar um passeio pelas culturas, pelas manifestações artísticas referentes de todos esses povos, né? Então a gente sabe que é um misto, né? A gente aprender o que cada uma dessas civilizações elas contribuíram, e faz ser importante a gente perceber o que cada uma delas pôde contribuir. É muito importante salientar isso. Então, durante essas aulas nós vamos aprender, evidentemente, assimilar esses conteúdos, e assim, dessa forma, a gente poder trabalhar, poder assimilar o que de importante cada civilização contribuiu e contribui até hoje, né? É claro que aquelas civilizações mais antigas, como a civilização romana e principalmente a civilização egípcia, que são os berços da cultura mundial, elas têm um papel fundamental dentro do estudo da arte. Mas existem outras formas de manifestação artística que foram aprendidos e assimilados por outros povos, né? Como eu já disse, a arte africana, que ela contribui e contribuiu muito, né? Até hoje, a arte indígena, que foi uma arte que vem desde o período colonial, né? Com os índios que aqui habitavam o nosso território, e nós vamos ver cada uma delas de uma forma bem ampla, tá certo? Então a gente vai fazer aquele tour desde o início das primeiras manifestações artísticas dos povos pré-históricos, e aí a gente vai passar por algumas civilizações para a gente assimilar melhor o conteúdo, tá bom? Então agora nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Bem, então para início a nossa primeira aula de hoje, nós vamos falar sobre a arte egípcia. Como eu falei para vocês, os egípcios, o povo egípcio é um povo que contribuiu bastante na questão das artes, né? Nas manifestações artísticas, na questão das pirâmides, que, como vocês sabem, as pirâmides egípcias elas são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo atual, né? Então a gente vai ver a importância de cada uma delas, a gente vai passar um pouco sobre a arquitetura, sobre a parte da cerâmica, a parte da literatura, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E é muito importante a gente poder saber que cada uma das civilizações elas possuem características
que não são iguais às características de um povo. Então, cada povo tem a sua cultura, tem a sua arte, tem a sua manifestação artística, e nisso é o que a gente vai procurar trabalhar. Inicialmente, pessoal, a gente vai ver um pouco sobre a arte na antiguidade, ou seja, como é que a expressão artística ela se desenvolveu durante o período da antiguidade no Egito Antigo, né? Os egípcios se constituíram em uma das civilizações mais ricas, longas e misteriosas da antiguidade. Aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo até o século IV depois de Cristo. Então a gente pode observar que essa civilização, a civilização egípcia, ela teve um grande predomínio durante muito tempo sobre todas as civilizações. E o que contribuiu bastante para que a atividade artística, né, e principalmente a civilização egípcia pudesse se desenvolver, foi a questão deles estarem em torno do rio Nilo. O rio Nilo, ele é o maior rio em extensão, né, do mundo, certo? E o que acontecia durante aquele período, né? Hoje não mais, mas evidentemente que não deixa de ser. Falando um pouco sobre o contexto histórico, o rio Nilo, ele se constituiu como a principal fonte de riqueza do povo egípcio naquela época, ou seja, era do rio Nilo que as comunidades elas retiravam o seu sustento, né? A parte da agricultura, a parte da pecuária, né? Então, o rio Nilo ele se tornou a principal fonte de economia do povo egípcio naquela época, né? Durante aquele período da antiguidade. E o que foi que aconteceu? Ele prosperou, né, relacionado a esse rio e praticamente isolado, sem influência de outras culturas, até que aconteceu o domínio dos romanos, né? Como eu falei para vocês, né? O povo egípcio, durante esse período da antiguidade, ele dominou, evidentemente, todas as outras civilizações na parte da arte e na parte da cultura. E depois de muito tempo, depois de mais de 3.000 anos de história que foi construída pelo povo egípcio, o povo romano, né, contribuiu também para que esse domínio cultural, esse domínio artístico fosse ultrapassado pelos romanos. É tanto que na questão da mitologia, né, os romanos, eles têm os seus deuses, eles têm as suas formas de manifestação cultural, muito da questão do povo egípcio. Teve a questão do povo grego também, mas os romanos, com o decorrer do tempo, o decorrer dos anos, eles também procuraram buscar a sua identidade artística. E evidentemente que não foi fácil, não é? Foi muito difícil construir um estilo artístico quase imutável por mais de 3.000 anos de história. Ou seja, os egípcios, para que eles chegassem nesse patamar de apogeu, de arte, de cultura, foi necessário que se passasse muitos e muitos anos, ou seja, por volta de 3 milênios, como vocês podem ver. Então, 3 milênios de história é uma história riquíssima, muito vasta dentro da arte, e é por isso que até hoje o povo egípcio ele é lembrado como uma das civilizações que mais contribuiu para o estudo da arte, né? As manifestações artísticas egípcias, elas até hoje elas são lembradas, são estudadas e são muito importantes dentro desse contexto, né? Com uma organização social intrincada, com a religião permeando todos os setores da vida, influindo na interpretação do universo e em toda a organização social e política do povo egípcio, as expressões artísticas só podiam estar a serviço da religião, do Estado e do faraó, representante máximo dessa civilização. Então, o
que a gente pode observar? Que, falando um pouco sobre a sociedade egípcia, a organização social, ela era uma organização em que os setores da vida, né, todos os setores, eles eram bastante intricados, ou seja, eles eram muito próximos, né, era uma coisa muito bem organizada, muito bem planejada. E essa organização social e política do povo egípcio, as manifestações, as expressões artísticas, elas estavam diretamente ligadas à questão principalmente da religião, né? O povo egípcio ele cultuava muito naquela época a questão da religiosidade, né? A questão da religião, como já foi dito, a questão do Estado, a questão ornamental, né? Relacionada das classes políticas, né? Das classes sociais, evidentemente, e principalmente do faraó, né? Então, naquele tempo, o faraó, como já foi dito, ele era o representante máximo dessa civilização, ele era o rei, né? Ele era o soberano. E os egípcios, eles praticamente veneravam, eles culturavam o faraó. Como já foi dito, eles tinham o faraó como um deus, né? Uma expressão sagrada, né? Em que eles tinham total obediência. E por isso essa representação toda das expressões artísticas dentro da civilização egípcia até hoje permanecem de uma forma bem caracterizada, né? Então a gente pode observar que as diversas formas, as diversas manifestações egípcias da arte, elas foram difundidas através da arquitetura, da escultura, da pintura, né? Da ouriversaria, que é a questão das partes das joias, a escrita sagrada, a questão dos hieróglifos, que a gente vai evidentemente trabalhar cada um deles, a parte da cerâmica, né? A parte da elaboração de vasos, de utensílios domésticos, né? Que eram muito bem trabalhada, a questão da cerâmica egípcia, a gente vai ver daqui a pouco, a questão da maquiagem, né? Da questão da produção, as danças, que evidentemente fazem parte da arte egípcia, que até hoje contribui bastante para isso, e outras atividades relacionadas às questões artísticas. Então, na parte da arquitetura egípcia, a gente vai destacar as pirâmides, né, que nós vamos ver cada uma delas, as características de cada uma, né, das 3 pirâmides mais conhecidas, e também da questão dos templos, né, os templos sagrados, que eram onde aconteciam as cerimônias religiosas, as questões do culto aos deuses, né, a questão da escultura, principalmente relacionado à esfinge, né? Algumas pirâmides egípcias exibem as esfinges dos rostos dos principais faraós, né? Que contribuíram bastante para o desenvolvimento da arte egípcia. E, evidentemente, os faraós, né? Que, como eu já falei, eram reis, eram soberanos, né? Pelos quais os povos egípcios, né, as comunidades, eles tinham uma total veneração, né? Eles tinham uma total obediência a esse faraó, e ele era considerado como um deus pelo povo egípcio. A gente também tem a questão da pintura, a questão de vários quadros que retratavam a sociedade egípcia naquela época, né? Tudo o que acontecia era representado dentro dessa questão das pinturas, né? Temos também, como já foi falado, a questão da ourivesaria, que era a parte da elaboração de joias, né? Dos artefatos de beleza, os artefatos que as mulheres e também os homens, de certa forma, utilizavam, né? Eram joias muito bem trabalhadas, muito bem elaboradas dentro de uma possibilidade do povo egípcio, né? A questão da escrita sagrada, né, que eram os famosos hieróglifos,
que até hoje é uma fonte cultural, uma fonte histórica para que a gente possa entender o que acontecia na sociedade egípcia naquele tempo. Aí a gente vai novamente, né, a parte da cerâmica que a gente vai trabalhar daqui a pouco, a questão da maquiagem, a questão das danças, dos rituais, né, dos rituais que estavam relacionados à questão da religiosidade, a questão da fertilidade também, né, como já foi dito, o Rio Nilo ele tem um papel fundamental nessa questão, né, que quando tinha a época das chuvas, né, o Rio Nilo ele enchia mais, né, o seu leito, e aí era muito mais favorável à questão da, da agricultura, a questão da alimentação, né, a questão econômica, né, como já foi falado, o Rio Nilo até hoje ele é uma das formas de economia, né, de renda para o povo egípcio, certo? Então, todas essas características, todas essas vertentes, elas estão diretamente relacionadas à questão da arte egípcia. Bem, então, o primeiro tópico que a gente vai trabalhar, pessoal, é a questão da arquitetura, né? É um dos principais pilares da arte egípcia é justamente a questão arquitetônica, né? A questão dos templos, que eram muito suntuosos, que eram muito ornamentais, eram muito requintados na questão da beleza, né? Algumas casas, alguns casarões, mas principalmente a questão da construção das pirâmides, né? As pirâmides do Egito, elas, como eu já falei anteriormente, elas estão relacionadas, são citadas como uma das 7 maravilhas do mundo, certo? E a gente vai ver um pouco sobre a questão da origem da palavra pirâmide, não é? O que vem a ser essa construção, como é que deu-se essa forma, é um dos grandes mistérios da humanidade, a questão de como essas pirâmides elas foram erguidas, né? Já que naquele tempo não havia uma questão dos guindastes, dos guinchos, né? E a gente vai poder ver que eram blocos de pedra muito grandes e pesados, e aí constituiu-se aquele mito, né? Aquele mistério de que como foi que essas pirâmides elas foram erguidas, né? A gente vai citar as 3 pirâmides de Gizé, certo? Porém, existem muitas outras, não com tanta importância cultural e histórica como essas 3 pirâmides que a gente vai ver, né? Que é a pirâmide de Quéops, de Quefren e Miquerinos, né? Que são chamadas as 3 pirâmides de Gizé. Porém, elas se destacaram, a gente vai ver cada uma delas teve a sua importância e tem até hoje a sua importância histórica. E elas constituem esse tríade de pirâmides, né, dentro da sociedade egípcia. Então, inicialmente, nós vamos ver a definição, né, da palavra pirâmide. Então, pirâmide é uma palavra de origem grega, né, uma palavra que está relacionada ao vocabulário grego, em que ela é formada por 2 palavras, né? A palavra piro, né? Que quer dizer fogo, né? Então a gente tem às vezes, né, os fogos de artifício, né? Um festival pirotécnico, ou seja, é relacionado aos fogos, né? Então piro quer dizer fogo e amide quer dizer estar no centro. Então piromide, né? Então pirâmide traduzindo para o português quer dizer fogo está no centro, né? Então essa é a explicação de origem da palavra pirâmide, né? Então o que aconteceu? A pirâmide ela é um tipo de construção que proliferou no Egito, né? Então ela se difundiu, ela teve a sua proliferação, ou seja, a sua criação, né? A maior parte das pirâmides ela foi elaborada, foi constituída principalmente no Egito. Mas o que foi que aconteceu? Que muitas outras civilizações
após o início da construção das pirâmides no Egito, elas começaram também vamos dizer, a copiar, né, esse modelo de arquitetura. Então, o que foi que aconteceu? Em alguns lugares do mundo, né, em alguns lugares da Terra, as pirâmides elas também foram construídas. Claro que não com aquela magnitude, com aquela riqueza de detalhes que as pirâmides do Egito possuem, mas elas também têm a sua importância. Então, em que outros lugares do mundo as pirâmides elas podem ser encontradas? Então, existem pirâmides na China, evidentemente, né? Uma das potências asiáticas, né? Uma das potências econômicas mundiais. Na China você pode encontrar pirâmides, não é? Aqui na América do Sul, em alguns países, né? Como no Peru, né? A questão da civilização maia, né? A gente pode encontrar algumas pirâmides, certo? Na América Central, no México, evidentemente, a gente também, né, a civilização asteca possui algumas pirâmides. Então, deixando bem claro para vocês que as pirâmides que foram construídas nesses lugares, elas têm a sua importância histórica, têm a sua importância cultural, porém, as pirâmides egípcias, elas possuem uma importância maior, não é? Toda aquela questão cultural que foi observado nas pirâmides, pessoal, do Egito, elas tiveram e têm até hoje uma importância muito grande. Muitos turistas ainda escolhem o Egito e principalmente a visitação às pirâmides justamente por causa disso. As pirâmides do Egito são os mais apoteóticos e emblemáticos monumentos dessa civilização. Em particular, como já foi dito, as 3 pirâmides de Gizé, as tumbas ou cenotáfios dos faraós Quéops, Quefren e Miquerinos, né? Então, essas 3 pirâmides relacionadas com esses 3 faraós, elas remontam à questão histórica e social artística do povo egípcio, né? Então, o que foi que aconteceu? Esse período da construção, né, da elaboração das pirâmides, para a maioria dos estudiosos, ele constitui-se um período muito importante chamado de Império Antigo do Egito. Então, esse período, chamado de Império Antigo do Egito, ele foi importante justamente pela questão da construção, né, do erguimento dessas pirâmides. Como já foi falado, né, como já foi dito, essas pirâmides elas têm uma importância não só histórica, mas também cultural e artística dentro do cenário das artes mundiais, né? Como eu já falei para vocês, o Egito ele contribui e contribui até hoje para que essa arte, nas suas vertentes, elas possam ser divulgadas e estudadas, né? Aí na parte acima, né, à esquerda, nós temos as pirâmides Quéops, Quefren e Miquerinos, que são as 3 pirâmides que constituem as pirâmides de Gizé, certo? E um pouco mais abaixo, pessoal, aqui à direita, nessa parte inferior, a gente tem um provérbio árabe que diz: o tempo resiste a tudo, mas as pirâmides resistem ao tempo. Então, até hoje, pessoal, as pirâmides, elas, evidentemente, com a questão de muitos e muitos anos, de muitos séculos, questão de chuva, questão de clima, né, de altas temperaturas, aconteceram muitas mudanças, mas elas se mantêm erguidas mesmo depois de 3.000 anos, né, de construção. E como eu disse, é um marco histórico, né, as pirâmides ela tem essa importância artística e cultural, evidentemente. Hoje as pirâmides são vistas mais como a questão
cultural, evidentemente, mas não deixa de ser um monumento da arte da humanidade, né? Como já foi dito, uma das 7 maravilhas do mundo são as pirâmides egípcias, no caso, as pirâmides de Gizé. Falando um pouco mais sobre as pirâmides, nós temos aí o seguinte: nos secrets das pirâmides gravados durante o Império Antigo, existe um texto destinado ao faraó e sua pirâmide, o qual indica a função dela, ou seja, qual era a função da pirâmide, né, gente? Então, a função da pirâmide era conter a essência do faraó por toda a eternidade. Então, o que acontecia? Segundo o texto, o faraó ele ressuscita, né, e ascende aos céus para viver eternamente entre os deuses, ou seja, ele seria transformado em estrela. Então, essa função da pirâmide, que está relacionada a esse texto, né, que é colocado na parte interna das pirâmides, eles tinham essa convicção, né, de que quando o faraó morria, né, e era colocado dentro das pirâmides os corpos dos faraós, né, Kelps, Kefren, Miquerinos, dentre outros, que estão dentro das pirâmides, eles tinham essa função, ou seja, eles achavam, né, acham evidentemente dentro da sua cultura, que os faraós eles vão ressuscitar e aí eles vão se juntar a outros deuses que estão nos céus e aí vão ser transformados em estrelas, né? É claro que a gente respeita porque é uma questão cultural, cada país, cada civilização tem a sua cultura, né? Tem a sua forma de viver, tem os seus modos de vida, né? E evidentemente cabe a nós respeitar a cultura e a parte artística de cada uma das civilizações, mas o povo egípcio, durante esse período do Império, né, eles cultuavam isso, né? Essa questão de que quando o faraó morresse, ele ressuscitaria, né? E dentro de uma perspectiva ele se transformaria em estrela e iria conviver com os outros deuses existentes. As pirâmides mostram, em sua época, né, na questão da sua construção, o grande conhecimento dos técnicos egípcios e a organização necessária para erigir, ou seja, para erguer tais monumentos com meios muito simples. Então, a gente vai entrar naquela parte, né, daquela discussão de que se não havia um guindaste, se não haviam guinchos, né, naquela época, então como é que se ergueram esses monumentos de uma magnitude tão grande, né? Como já foi falado, as pirâmides elas eram construídas por enormes blocos de pedra, né? Blocos muito pesados e que talvez a força de muitos homens não fosse necessário para erguê-las. E vocês podem observar que as pirâmides ela têm uma altura muito considerável, então seria uma coisa bastante demorada, né? Uma questão de ser bem trabalhada, enfim. Então, é um dos grandes mistérios da humanidade a gente saber como essas pirâmides elas foram erigidas, como é que elas foram erguidas, né? E que a verdade é que não se sabe ao certo como foram construídas as pirâmides, né? Evidentemente que existem algumas versões, né? Inclusive até de que deuses poderiam ter contribuído para que elas fossem erguidas por um poder divino. Enfim, existem muitas histórias que estão relacionadas à construção dessas pirâmides, mas infelizmente o que acontece? Não existem documentos, algum tipo de hieróglifo, algum tipo de escrita que tenha sido deixado, algum tipo de documento da época que evidentemente a gente possa evidenciar de que forma essas pirâmides elas possam ter sido erguidas. Então é um grande mistério da humanidade saber como essas pirâmides foram erguidas, né?
mas não tira a beleza, né? Não tira a magnitude, né? A importância dessas construções que, como já foi dito, elas fazem parte do patrimônio artístico cultural mundial, evidentemente, né? Um patrimônio da humanidade e, evidentemente, considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então, tem esse mistério, né? Essa questão de saber como foram erguidas essas pirâmides, né? Como é que foram encaixados esses blocos de pedra muito gigantescos, né? Enfim, é uma coisa que evidentemente não tira o brilho da arquitetura egípcia. Bem, agora o que acontece? Nós vamos agora falar um pouco sobre a construção, né? Um pouco da história das pirâmides de Gizé, né? As 3 pirâmides mais conhecidas. Então, a gente aí ao centro nós temos a imagem dessa pirâmide, né? Vocês podem observar que nós temos aí a grande pirâmide de Gizé, né? No caso a pirâmide de Quéops, do faraó Quéops, certo? E vocês podem observar na imagem que existem muitas pessoas que a todo momento, a toda parte do ano, muitos visitantes, né, muitos turistas vêm visitar, evidentemente também o povo local, né, as civilizações locais que evidentemente vivem dentro do Egito. Então vamos falar um pouco sobre a questão histórica, tá? Vamos ver um pouco sobre quem foi o faraó Quéops, né? E aí depois a gente vai falar um pouco sobre a questão dessa pirâmide, né? Quéops, segundo faraó da 4ª dinastia, ele reinou entre 2551 a 2528 a.C. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que a gente sabe que a história está dividida em 2 períodos, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, né? A pré-história e a história. E aí a contagem do tempo, ela começa a partir do nascimento de Jesus, né? Que aí é chamado de Marco Zero, né? E aí a gente tem do ano 0, do ano 1, evidentemente até hoje, nós temos 2022. A gente pode observar que depois de Cristo nós temos os anos em ordem crescente. Já antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus, evidentemente, a idade cronológica, né, era de uma forma decrescente, ou seja, de um ano maior para o menor. Então não causa espanto a gente ver, poxa, mas como é que pode? Tá diminuindo, está decrescendo, é justamente por causa disso, né? Que antes de Cristo, os anos, né, o ano ele era de forma decrescente. Então, após o nascimento de Jesus, aí nós temos os anos em forma crescente, ou seja, estamos em 2022, então a gente, no nascimento de Jesus, 2022 anos após o seu nascimento. E influenciado pelo tamanho da pirâmide erguida por seu pai, no caso Snéfero, né, ele escolheu um planalto situado a 8 quilômetros de Gizé, né, da cidade. E o que foi que aconteceu? Foi ali, nessa parte, né, que ele ergueu sua pirâmide de dimensões ainda maiores, né? Então, como já foi dito para vocês, as pirâmides elas tinham uma magnitude muito grande. E essa pirâmide, que é conhecida como a Grande Pirâmide, ou a primeira pirâmide de Gizé, né, foi a primeira pirâmide a ser construída. Esse monumento ele marca o apogeu da época dessas construções no que se refere ao tamanho e à qualidade do trabalho. Ou seja, então, o que foi esse apogeu? Foi aquele período áureo, né? Aquele período em que a civilização egípcia estava desenvolvendo bastante a sua questão artística, né? E aí, com a construção dessa pirâmide, né, o que foi que aconteceu? Ela foi um marco divisório entre a arquitetura egípcia, né, aquela questão inicial, né, aquela parte de início, e aí, com a construção dessa pirâmide,
pela questão do tamanho, da qualidade, né? Foi uma coisa muito bem trabalhada, marcou seu apogeu, né? Foi aí que realmente a arquitetura egípcia ela chegou no seu ponto máximo, né? A partir da construção dessa pirâmide. E é bastante importante salientar que, tendo uma base que cobre quase 53 mil metros quadrados, gente, olha aí, a gente pode imaginar quão imensa é essa pirâmide, 53 mil metros quadrados, pessoal. É o monumento mais polêmico de toda a antiguidade egípcia, né? E entrou para a história como a maior obra arquitetônica do mundo, ou seja, não é um edifício, não é alguma outra construção arquitetônica. A pirâmide de Quéops ela é a maior pirâmide, como já foi dito, né? E entrou como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, né? E até hoje, depois de muitos e muitos anos, como vocês podem ver, ainda é considerado, né? É um patrimônio histórico-cultural a pirâmide de Quéops, né? Então aí a gente viu um pouco sobre essa parte da construção, como é que ela foi erguida, né? E algumas informações importantes é que ela, no início, quando foi construída, ela tinha 145,75 metros de altura, né? Era muito grande, evidentemente. E o que foi que aconteceu? Com o passar do tempo, né? Com o passar dos anos, ela perdeu 10 metros do seu cume, ou seja, ela diminuiu em 10 metros a sua altura, né? Então, hoje ela tem um pouco mais de 135 metros de altura, mas não deixa de ser uma altura considerável, né? Outra coisa que é bastante importante a gente salientar é a questão do ângulo de inclinação, né, dos lados da pirâmide, que é de 54 graus e 54 minutos. Então, cada lado, né, da inclinação dessa pirâmide ela está nesse número, né, nessa relação. A base, né, a base dessa pirâmide ele é um quadrado, certo? Com 229 de lado, né, 229 metros de lado. E o que acontece? Apesar desse tamanho todo, dessa magnitude, né, dessa questão, dessa amplidão, né, das pirâmides, ela é um quadrado quase perfeito, viu, gente? Ou seja, você vê uma pirâmide, né, nessa forma, né, mas ela se torna praticamente um quadrado, né? Porque o maior erro entre o comprimento de cada lado não passa de 0,1%, o que gira em torno de 2 centímetros, né? E o que é incrivelmente pequeno, né? Então, assim, é uma coisa totalmente irrelevante, né? Uma diferença muito, muito pequena. E o que acontece? Essa estrutura dessa pirâmide, ela possui, olha para vocês terem uma ideia, quanto tempo ela deve ter sido, quanto tempo deve ter acontecido, né, feito essa pirâmide, porque ela possui mais de 2 milhões de blocos de pedra. Ou seja, gente, a gente parar para pensar o quanto tempo foi gasto, né, pessoas trabalhando para essa construção. E 2 milhões de blocos de pedra, evidentemente. E olha que informação importante. Cada bloco de pedra desses pesava de 2 toneladas, ou seja, 1 tonelada são 1.000 quilos, ou seja, 2.000 quilos, até 20 toneladas, ou seja, 20 mil quilos. Então, tem-se aquela dúvida, né, que a gente fica se perguntando, poxa, mas como é que essas pirâmides foram erguidas, né? Como é que esses blocos de pedra gigantescos eles foram colocados um sobre o outro para que essas pirâmides elas fossem erguidas? Então, esse é um dos grandes mistérios realmente da humanidade, saber como se deu a construção dessas pirâmides. Bem, agora a gente sai um pouco da pirâmide de Quéops, né? E vamos falar sobre a segunda pirâmide Gizé, que é a pirâmide Khafre, né? Aí ao centro vocês podem observar, certo? A pirâmide Khafre e a esfinge, né? A esfinge no caso é o rosto do faraó, né? No caso do
faraó Khafre, e a gente pode observar também que ela é de uma magnitude, de uma beleza singular, né? Embora as pirâmides elas tivessem as formas muito parecidas, mas cada uma delas tem as suas características, né? As suas peculiaridades, né? Então cada pirâmide ela tem isso. Então, um pouco vamos falar agora sobre o faraó, né? No caso Khafre, ele era irmão de Quéops, né? E o quarto rei da quarta dinastia. O seu período de reinado foi entre 2520 e 2494 a.C., ou seja, ele reinou com menos tempo do que o seu irmão, não é? E o que foi que aconteceu? Durante o seu reinado, ele mandou construir o monumento que hoje é, em tamanho, a segunda maior pirâmide do Egito Antigo, ou seja, ficando apenas atrás da pirâmide do seu irmão Quéops, né? O que acontece? Ela tinha ainda tem, né? Uma beleza muito grande, era uma pirâmide bem imponente, né? O seu revestimento é feito, aliás, de pedra calcário e granito vermelho, certo? Então, é muito mais trabalhada do que a pirâmide do seu irmão. E o que foi que aconteceu? Os antigos egípcios, eles deram-lhe o nome de Grande Khafre, mas também a chamavam de a Grande Pirâmide. Então, evidentemente, sendo um pouco menor do que a pirâmide do seu irmão, mas ela, vamos dizer, ela tem uma riqueza maior de detalhes, né? Então, ela tem toda essa imponência, ela tem toda essa beleza, né? Então, a pirâmide de Khafre, ela tem essas características. E no seu interior, né, foi achado um sarcófago, né, que era onde o faraó ele era, digamos, colocado, né, para que pudesse o seu corpo ser enrolado em ataduras, que tem aquele, o mito das múmias, né, mas era um processo de que o corpo ele se mantivesse intacto, né, ele não fosse corroído pela questão do tempo. E foi encontrado um sarcófago com 2 metros e 43 centímetros de comprimento, gente, olha aí, ó, por 1 metro de largura e 68 centímetros de profundidade, né? Mas o que acontece, né? Dentro desse sarcófago, o corpo do rei nunca foi encontrado, ou seja, o sarcófago ele estava vazio. E nas proximidades, né, do monumento tem um conjunto rochoso que foi aproveitado para que nele se esculpisse a famosa esfinge, cuja cabeça representasse a face do faraó. Então, na frente do monumento, né, esse conjunto rochoso, ele deu origem, né, à esfinge, ou seja, o rosto do faraó, né? Então, ainda constitui ainda mais a questão da beleza, a questão da importância, a pirâmide de Khafre, né? Então, essas 3 pirâmides, a gente vai ver a outra pirâmide daqui a pouco, mas cada uma delas tem a sua importância cultural e, evidentemente, artística dentro da civilização egípcia. E aí a gente chega na terceira pirâmide de Gizé, né, que é a pirâmide de Miquerinos, né? Nós vimos a pirâmide de Quéops, falando sobre ela, a pirâmide de Khafre, e agora nós vamos falar um pouco sobre a pirâmide de Miquerinos, né? E desde o século I, né, do século I da nossa era, que é a terceira, dentre as mais famosas pirâmides do mundo, teve sua construção atribuída a Miquerinos, né? Quem foi Miquerinos, né? Miquerinos ele foi filho de Khafre, né? E evidentemente foi o 5º soberano da quarta dinastia. Então, naquele tempo tinha aquela questão da hereditariedade, ou seja, o pai, né, que tinha o filho, né? E o pai era o rei, e quando o pai, no caso, morria, o rei morria, quem iria ser o faraó seria o filho. Então foi o que aconteceu com Miquerinos, né? Miquerinos, ele era filho de Khafre, e após a morte de Khafre, Miquerinos se tornou o faraó do Egito Antigo, né? E esse reinado
de Miquerinos, ele durou de 2490 até 2472 também antes de Cristo, ou seja, um reinado ainda menor do que o do seu pai. O que foi que aconteceu? No século XIX, descobriu-se seu nome escrito com ocre vermelho, né? Uma espécie de material usado para a pintura. E no teto da câmara funerária de uma pirâmide secundária, do conjunto de monumentos a ele atribuído, confirmando-se, portanto, a informação real de que ela havia sido doada por Heródoto, né? Então, Heródoto, ele tinha doado essa pirâmide, né? Na verdade, Miquerinos ele ergueu, mas Heródoto ele contribuiu também para o desenvolvimento dessa pirâmide, né? E vale a pena salientar a questão de que ela ocupa menos de um quarto da área coberta pela grande pirâmide, né? Ela é pequena, certo? Mas não deixa de ser um tamanho considerável, né? Dentre as três pirâmides de Gizé, ela é a menor. Ela possui um pouco mais de 66 metros de altura, né? Aqui corresponde a um prédio de 22 andares. Né? Um prédio de 22 andares é um prédio muito alto, porém, relacionada às outras pirâmides, né? Ela é uma pirâmide pequena, certo? Mas ela não deixa de perder em nada a questão da sua beleza, da sua magnitude, né? Da sua importância. Não faz com que ela seja menos visitada relacionada às outras. Pelo contrário, né? É uma pirâmide que também tem uma grande visitação, não só do povo egípcio, mas também de vários turistas ao redor do mundo. Muito bem, então o que acontece? Agora a gente vai sair um pouco da arquitetura e vai para a parte da escultura, né? A parte da escultura egípcia. A escultura no Antigo Egito, né, visava dar uma forma física aos deuses e a seus representantes na terra. Quem eram os seus representantes na terra? Eram justamente os faraós, né? Como já foi dito, os faraós eles eram os soberanos dentro da civilização egípcia, né? E também havia também a presença dos animais, né? Os animais naquela época eles tinham a sua importância também, então muitos animais eles eram esculpidos, né, dentro dessa perspectiva. Então, algumas regras elas deveriam ser observadas, né, para que homens, animais, alguns objetos eles fossem esculpidos, né? E relacionadas aos homens era o seguinte, que eles deveriam ser mais escuros que as mulheres, ou seja, a sua pele deveria ser mais escura, certo? As mãos de figuras sentadas, né? Então os homens ficavam sentados, né? E estar nos joelhos, as mãos, né? As mãos sentados, os homens, as mãos apoiadas aos joelhos, né? E cada deus tinha suas regras específicas de representação. Muito importante observar isso. Então, o que aconteceu? Que por esse motivo, poucas modificações ocorreram em pouco mais de 3.000 anos, né, de domínio da civilização egípcia. Embora tivessem resultado peças maravilhosas como a cabeça de Nefertiti, né, a gente pode observar aí na imagem, ou então a máscara mortuária de ouro maciço do faraó Tutankhamon, né? Então aí nós temos duas peças de arte muito conhecidas, né, dentro da escultura egípcia, no caso a cabeça de Nefertiti, como vocês podem ver, ela é muito bem detalhada, muito bem trabalhada, e a máscara mortuária do faraó Tutankhamon, né, um dos faraós mais importantes dentro da história egípcia. Vocês podem ver que ela é feita de ouro maciço, né, é
uma peça de objeto, uma peça artística muito valiosa, né? Que tem uma contribuição enorme para a história egípcia e, evidentemente, para a arte, né? Então, essas duas formas, esses dois objetos, até hoje, eles são considerados marcos importantes dentro da arte egípcia, né? Essas duas imagens que vocês podem observar aí, né? Ela era uma rainha egípcia, a rainha Nefertiti, né? E Tutankhamon, que, como já foi falado, foi um dos faraós mais importantes dentro do povo egípcio, né? Bem, aí agora nós vamos chegar na parte dos sarcófagos, né? O que eram os sarcófagos? Os sarcófagos, pessoal, era como uma espécie de caixão, né? Onde eram colocados os corpos dos faraós, né? Então tinha todo aquele ritual de que quando o faraó morria e era colocado, evidentemente, dentro do sarcófago, dentro das pirâmides, o que acontecia? Acreditava-se que tinha que se colocar o corpo do faraó dentro desse sarcófago, porque acreditava-se que havia vida depois da morte, né? E uma das formas importantes de que talvez, né, eles acreditavam, né, que os faraós poderiam ressuscitar era justamente colocá-los conservados, né, os corpos dentro desses sarcófagos, né, eles todos enrolados em ataduras, né, e aí tinha todo aquele ritual. Achava-se que fazendo isso o faraó ele ressuscitaria e voltaria, né, a viver depois de morto, né. Então a gente pode observar alguns modelos de sarcófagos, né, de alguns faraós que até hoje estão presentes dentro da cultura egípcia, né? Você pode ver aí à direita e à esquerda esses sarcófagos, e eles acreditavam muito nisso, né? Que os faraós tinham aquele poder de ressuscitação, né? E era um ritual totalmente que eles cultuavam naquele período, né? Naquele período da Idade Egípcia. Ainda falando sobre a escultura, na arte das esculturas, essas regras rígidas elas foram seguidas, né? Os homens mais escuros, né? Com uma pele mais escura que as mulheres, né? As mãos elas deveriam estar apoiadas aos joelhos, e cada deus, né? Cada escultura relacionada a cada deus egípcio, ele tinha suas regras específicas de serem representadas. Então, vocês podem observar aí nas imagens como a forma pelas quais essas esculturas elas eram feitas, né? Então a gente pode ver aí a figura masculina, né, que mostrava sentado, o homem sentado, né, com os joelhos rígidos, certo? Os braços cruzados em cima dos joelhos. E a gente pode ver que os olhos eram embutidos e a boca bem aberta, né? Os olhos bem vistos, né? E a boca aberta, né? Então a gente tem alguns exemplos aí de figuras da escultura relacionadas à figura masculina. E a figura da mulher, né? Como é que era a figura da mulher dentro da escultura egípcia? Ela se mostrava ajoelhada, né, com as mãos em cima dos joelhos, né? Então a gente pode observar nessa figura aí, nessa parte inferior, né? A gente tem a figura de um homem e de uma mulher, né? E ambos estão sentados, e o homem com aquela postura, com as mãos sobre o joelho, né? E a mulher com uma mão sobre o ombro do homem e a outra sobre o joelho. Então era dessa forma que eram feitas as esculturas relacionadas ao homem e à mulher naquele período. Bem, o que acontece? Dentro dos sarcófagos, pessoal, existiam alguns textos, né? Alguns textos que faziam parte de toda aquela questão da religiosidade, né? Então, o que foi que aconteceu? Como é que eles eram feitos nesses textos? Eles passaram a ser redigidos em escrita hieróglifica, né? Os hieróglifos, né? De forma cursiva na parte interna dos caixões retangulares,
usados para o sepultamento naquela época. Então, como já foi dito anteriormente, os faraós eles eram colocados dentro dos sarcófagos justamente pela questão do sepultamento, né? E como é que esses títulos eles eram grafados? Com tinta vermelha, né? E o restante do texto com uma tinta preta, imitando os manuscritos sobre o papiro. O papiro era uma espécie de papel que era utilizado antigamente na escrita egípcia, né? Os caixões de madeira, né, os sarcófagos, eles podiam exibir os 2 olhos de Horus, né? Horus também foi um dos famosos faraós, né, naquele tempo. E esses olhos, eles tanto serviam de amuleto de proteção para o corpo do morto, né, como se eles estivessem sendo vigiados, né, como lhe permitiam olhar para o exterior, ou seja, aquela questão de se observar, né, essa questão toda. Na medicina, os olhos de Horus ele já tem uma outra significação. Dentro da medicina, ele serve de amuleto de cura para restaurar a saúde, né? E assim como o olho e a visão de Horus foram restaurados, os médicos também o fazem recuperando a saúde dos pacientes. Então, dentro dessa perspectiva da medicina, os olhos de Horus eles estão colocados dentro dessa perspectiva de se restaurar a saúde, né? De se restaurar a visão do paciente, né? Então, para os sarcófagos, eles tinham essa função de amuleto, né? De vigiar o corpo do faraó. E dentro da medicina, justamente para restabelecer a questão da visão, da saúde. Ainda falando um pouco sobre a escultura, pessoal, vamos falar sobre a esfinge, né? A esfinge de Gizé. A esfinge de Gizé, ela está situada no planalto de Gizé, né? No norte do Egito. E o que foi que aconteceu? Ela foi construída no 3º milênio, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, né? E o material utilizado foi a pedra calcária, né? E quais eram as medidas? Quais são as medidas dessa esfinge? Ela tem 20 metros de altura, ou seja, ela tem uma altura bastante considerável. Possui 6 metros de largura e 57 metros de comprimento, né? Então, ela tem uma magnitude, ela tem uma amplitude bem enorme, né? E o que essa esfinge ela representa? Ela representa o faraó Khafre, né? É a única esfinge, aliás, é a esfinge mais conhecida, né? Ou de seu irmão de Djedefre, né? Então, de Djedefre era irmão de Khafre, a gente pode observar, certo? Aí nas duas imagens, as esfinges, né? Tanto do faraó Khafre ou então do seu irmão, né? A de cima a gente tem o faraó Khafre e abaixo do seu irmão, né? Então, uma coisa bem importante, pessoal, era relacionado à questão das esfinges, qual era a significância da esfinge dentro da cultura egípcia. Então, os egípcios antigos, eles acreditavam que a imagem de uma esfinge ela significava o poder e sabedoria, ou seja, eles achavam que essa imagem dos faraós, né, dessa esfinge, ela tinha toda aquela mística do poder e da sabedoria, ou seja, quem cultuava essas esfinges poderia ser mais sábio, né, poderia ter mais poder de discernimento relacionados a todos os assuntos, né? Então eles tinham essa crença, né? E dentro do imaginário egípcio também as esfinges elas tinham a função de ser protetoras das pirâmides e dos templos, ou seja, quando elas ficavam à frente das pirâmides, né, elas tinham essa função tipo de proteção, né? Eles achavam que as esfinges estavam observando tudo o que acontecia ao redor dessas pirâmides. Então, é muito bem interessante essa questão das esfinges. Muito bem, a gente falou sobre a arquitetura, falou sobre a escultura, então agora nós vamos para a pintura egípcia, né? Que também é uma das partes relacionadas à arte egípcia. As pinturas egípcias, em geral, eram feitas nas paredes das pirâmides, né? Na parte interna
das pirâmides, ou então os papiros, né? Os papiros é uma espécie de papel bem arcaico, bem rústico, que os povos egípcios eles utilizavam naquela época. E o que era retratado, né, nessa pintura? O que essas pinturas elas procuravam retratar? Elas procuravam mostrar a vida dos faraós, né, como é que os faraós viviam naquele tempo, né, as ações dos deuses, o que os deuses faziam com a civilização egípcia, né, a questão da vida após a morte, né, essa questão da religiosidade que até hoje predomina dentro da arte egípcia, e também temas do cotidiano da nobreza, né, o que os nobres eles faziam, seus costumes, né, o que era observado, e a questão da vida religiosa, ou seja, a religiosidade ela sempre esteve muito presente em relação ao povo egípcio, né? E o que foi que aconteceu? Além da parte da decoração, das peças cerâmicas, né, e de objetos utilitários, encontram-se associados aos túmulos primitivos, né, executados sobre as paredes das câmaras funerárias. Então, o que acontece? Então, dentro dessas pirâmides, né, todas essas perspectivas das pinturas, elas estavam relacionadas aos túmulos primitivos. E facilmente você encontra essas pinturas no interior dessas pirâmides, né? E uma outra característica importante da pintura egípcia é que ela se desenvolveu com uma grande unidade estilística, ou seja, os artistas egípcios, a gente pode colocar assim, eles tinham uma estilística muito importante. Ou seja, o que era essa estilística? Era o estilo, a forma pela qual foram desenvolvidas essa parte da pintura. Então vocês podem ver aí dois quadros, né? Duas imagens de pinturas egípcias, suas características, né? Aí à esquerda e à direita nós temos imagens relacionadas a essa questão cultural, né? Essa questão da religiosidade também, né? Essa questão da sociedade egípcia que a gente pode ver, né? E outra característica importante é que como é que eles obtinham essas tintas, esses materiais. Então, tudo naquela época era obtido pela natureza, ou seja, era extraído de minérios, de carvão, de seivas, né, de sementes, né, de diversos materiais que eles pegavam, né, eles utilizavam substâncias orgânicas também, né, da própria natureza, certo? Bem, ainda falando um pouco sobre a pintura egípcia, ela se caracterizou pelo desenho chapado, né, sem perspectiva, sentido narrativo e descritivo, a integração de imagens e de textos com escrita hieroglífica, né, pelo valor simbólico e hierárquico das formas e da cor, e pela estilização dos objetos e do corpo humano e preocupação com a delicadeza das formas. Então, o que acontecia? Né? Para que pudesse se desenvolver essa pintura dentro do cenário da arte egípcia, muitos fatores eles eram levados em consideração. A questão da simbologia, a questão da hierarquia, né? A questão das cores. Né? Então, tudo isso era levado em consideração. E uma das pontes de ligação dessa arte egípcia é o que nós chamamos de lei da frontalidade ou frontalismo. E o que era isso? Qual era o fundamento? O fundamento dessa lei era o seguinte, era valorizar o aspecto que mais caracteriza cada elemento do corpo humano. Né? Então, essa lei do frontalismo estava diretamente ligada ao ser humano, né? A civilização egípcia. Então, o que acontecia? Essa pintura egípcia, ela tinha umas características bem importantes na sua elaboração. Por exemplo, o rosto, né, era desenhado de perfil, né, de lado, né, e procurava ser mostrado ao máximo, nunca de frente, mas sempre de lado, né. Quando era pintado de frente, né, o rosto ele tinha uma forma oval, certo? E
o que acontecia? Por este aspecto mais característico e revelador. O tórax também se apresenta de frente e as pernas e os pés são vistos de perfil. A música egípcia. A primeira grande cultura a infundir a música em sua sociedade foi o Egito Antigo. Todos os tipos de celebração eram cheios de música e dança, como em qualquer festa. Havia dançarinas, cantores e músicos tocando flautas, harpas, tambores, símbolos e tamborins. Durante os festivais e festas religiosas, a dança e a música eram práticas bastante difundidas. Vocês podem observar na imagem, né? A importância da música no Egito Antigo pode ser facilmente comprovada pelo número de instrumentos musicais espalhados nas coleções dos museus por todo o mundo. Aí agora a gente vai para a parte da dança egípcia, né, gente? A dança é a arte mais reveladora da verdade interior. A dança foi muito mais do que um passatempo divertido no Antigo Egito. Durante o período pré-dinástico, né, da dinastia egípcia, o que aconteceu? Foram encontradas figuras femininas de deusas e sacerdotisas dançando com seus braços no alto da cabeça, né? E o que era o objetivo, né? Qual era o objetivo específico da dança? A dança é a ligação com o divino, né? Com os deuses. E a dança era praticada em rituais religiosos e em celebrações. E dentro dessa perspectiva dos rituais e das celebrações surgiu a dança do ventre, né? Então a dança do ventre que é praticada até hoje